O Nordeste que você não conhece. 10 histórias que parecem inventadas sobre o Nordeste. Você acha que conhece o Nordeste? Praias paradisíacas, cuscuz, forró, carnaval, sertão e sol. Mas e se eu te disser que existe uma cidade nordestina que praticamente desapareceu do mapa? Que existe um lugar onde o sol nasce primeiro no Brasil? Que uma comida muito famosa por aqui também carrega uma história religiosa? E que existem lendas que atravessam gerações e ainda fazem parte do imaginário de milhares de nordestinos. Hoje eu vou te contar 10 histórias do Nordeste que parecem inventadas, mas são reais e fazem parte da história e tradição, que foram contadas durante gerações. E eu já aviso, alguma dessas você provavelmente nunca ouviu. Então fica até o final, porque a última história talvez seja uma das mais impressionantes. Sejam muito bem-vindos ao canal Nordeste Secreto. Não esquece de me seguir nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui embaixo os links. 1. A primeira capital do Brasil ficava no Nordeste. Vamos começar pela história de uma cidade que praticamente todo brasileiro conhece. Salvador, na Bahia. Mas talvez você não saiba que Salvador foi a primeira capital do Brasil. Em 1549, a coroa portuguesa criou a cidade para funcionar como um centro administrativo da colônia. Ou seja, durante mais de 2 séculos, quando as decisões mais importantes da colônia eram tomadas, o centro do poder estava aqui no Nordeste. E isso ajuda a explicar porque Salvador carrega uma quantidade tão impressionante de construções, ruas e histórias ligadas aos primeiros séculos do Brasil. Hoje, quando você caminha pelo centro histórico, pode estar passando por lugares que testemunharam acontecimentos de centenas de anos. E talvez justamente isso torna Salvador tão fascinante. Você não está apenas visitando uma cidade, está caminhando dentro de uma parte da história do Brasil. 2. O lugar onde o sol nasce primeiro no Brasil. Agora vamos sair da Bahia e viajar para a Paraíba, mais precisamente para João Pessoa. Ali fica a Ponta dos Seixas, o ponto mais oriental do Brasil continental. E isso significa que o local está voltado para o primeiro ponto do território continental brasileiro, os primeiros raios de sol. É por isso que João Pessoa ganhou o apelido de Porta do Sol. Agora imagine estar ali ainda de madrugada, o céu começando a clarear e ser um dos primeiros lugares do Brasil continental a receber aquela luz. Parece uma daquelas frases feitas para vender uma viagem, mas existe uma explicação por trás dela. E é justamente esse tipo de detalhes que transformam um lugar que você já conhecia em um lugar completamente diferente. 3. Uma cidade nordestina que virou uma cidade fantasma. Agora vem uma história que parece roteiro de filme. No interior do Ceará existe um lugar chamado Cococi. A localidade chegou a ter importância regional e foi sede de município, mas, com o passar do tempo, perdeu a população e importância administrativa. Hoje o nome é associado a uma espécie de cidade fantasma nordestina. O que torna a história tão curiosa é imaginar que ali já existia uma comunidade funcionando com pessoas, casas, comércio e vida cotidiana. E então tudo foi diminuindo, as pessoas foram embora, as atividades foram desaparecendo. E o que restou foi a memória de um lugar que já teve outra vida. É uma lembrança de que as pessoas e cidades também podem mudar, crescer, desaparecer e virar um retrato congelado do passado. E talvez seja justamente por isso que lugares assim despertam uma curiosidade. 4. A criatura que protege as matas do Nordeste. Agora vamos entrar no território das lendas. Se você cresceu no Nordeste, talvez já tenha ouvido falar na comadre Florzinha. Em várias versões da tradição popular, ela é apresentada como uma entidade ligada às matas, uma espécie de protetora da floresta. E a história era usada também para ensinar respeito pela natureza. Quem entrasse na mata para destruir, caçar ou fazer o mal, poderia acabar enfrentando a comadre Florzinha. E existem diferentes versões
sobre sua aparência e seus poderes. É importante lembrar, estamos falando de uma lenda, não de um fato comprovado. Mas justamente isso que torna o folclore tão interessante, porque essas histórias não precisam ser comprovadas para terem importância cultural. Elas atravessam gerações. Os mais velhos contam para os mais novos, e quando percebemos uma história que começou há décadas, ela continua viva. 5. O deserto que se enche de água. Agora vamos para o Maranhão, diretamente para o Maranhão. E aqui parece que alguém misturou dois lugares completamente diferentes: dunas de areia e lagoas de água doce. Talvez seja por isso que tanta gente olha para uma foto de lá e pergunta: isso é mesmo no Brasil? É, e fica no Nordeste. 6. O acarajé não é apenas uma comida. Agora vamos falar de algo que provavelmente já fez você ficar com fome. Inclusive, já deu até fome. Acarajé. Mas existe uma história por trás que vai muito além da gastronomia. O acarajé está profundamente ligado à cultura brasileira e à religiosidade de matriz africana, especialmente na Bahia. Na tradição do candomblé, o alimento possui um significado religioso e é associado a Yansan, também conhecida como Oiá, me corrija se eu estiver errada, tá? Na pronúncia, tá? Por isso, quando você vê uma baiana preparando, vendendo acarajé, está diante de uma tradição que envolve culinária, identidade, religião, história e ancestralidade. É muito mais do que um bolinho frito com feijão. É um alimento que carrega memória e talvez seja uma das coisas mais bonitas da comida nordestina. Muitas vezes você não está apenas comendo uma receita, você está experimentando a parte da história de um povo e de uma cultura. 7. O homem que transformou o sertão em música para o Brasil inteiro. Agora imagina só, um homem nascido no sertão nordestino que conseguiu fazer o Brasil inteiro ouvir a voz daquela região. Esse homem se chama, obviamente, nosso querido Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Com sua sanfona, suas músicas e sua maneira de representar o sertão, Luiz Gonzaga ajudou a levar elementos da cultura nordestina para milhões de brasileiros. E não apenas música. Foi a roupa, foi o sotaque, foi a sanfona, foi a zabumba, foi o triângulo, foi a seca, foi a saudade, era o amor pelo lugar de onde veio. Luiz cantava o sertão, ele não estava simplesmente descrevendo uma paisagem, ele estava contando histórias de pessoas. Em algumas de suas músicas se tornaram verdadeiros símbolos da identidade nordestina. Por isso que quando falamos da cultura do Nordeste, é impossível ignorar a importância que ele teve para fazer essa cultura chegar a todo o país. 8. Um boi que morre e volta à vida. Agora vamos para uma tradição que parece ter saído de um conto fantástico, o Bumba Meu Boi. Uma das versões mais antigas fala de um casal de trabalhadores escravizados. A mulher, grávida, deseja comer a língua do boi mais bonito da fazenda. O marido mata o animal. Quando o dono descobre, fica furioso. Mas depois acontece algo extraordinário. O boi volta à vida. Essa história se transformou em uma das manifestações culturais mais importantes do Nordeste, especialmente Maranhão, onde o Bumba Meu Boi possui uma enorme importância cultural. E o mais importante é que não existe apenas uma forma de contar ou representar essa tradição. Ela mistura música, dança, teatro, personagens, elementos religiosos e populares. É praticamente uma história contada ao vivo. 9. O sertão guarda pinturas feitas há milhares de anos. Agora vamos para o Piauí, a Serra da Capivara. Quando você olha para aquele lugar, pode pensar que está diante de uma paisagem bonita do sertão. Mas, escondido nas rochas, existe uma coisa muito mais antiga do que você imagina. A arte rupestre. São pinturas e gravuras deixadas por população humana pré-histórica. Cenas de caças, rituais, representações do cotidiano. E essas imagens que nos ajudam a imaginar como os seres humanos que viveram há milhares de anos atrás enxergavam e registravam o mundo ao seu redor.
É quase como encontrar uma mensagem deixada por alguém que viveu muito antes de qualquer cidade brasileira existir. E ela estava ali, nas pedras, esperando milhares de anos para que alguém pudesse olhar novamente. 10. O Nordeste é muito maior do que a imagem que fizeram dele. E essa última história é sobre uma cidade específica. É sobre o próprio Nordeste, porque talvez o maior segredo dessa região seja justamente o fato de que não existe um único Nordeste. Existe o Nordeste das praias, o Nordeste das dunas, o Nordeste das serras, o Nordeste das cidades históricas, o Nordeste do sertão, o Nordeste do frevo, do forró, do maracatu, do bumba meu boi, do acarajé, do cuscuz, da literatura, das lendas, da fé e das histórias que passam de avô para neto. São 9 estados, centenas de cidades, milhares de histórias e provavelmente muitos segredos que ainda não chegaram até você. E é exatamente por isso que nasceu o Nordeste Secreto, porque aqui a gente não quer mostrar apenas os lugares bonitos que você já viu por aí. A gente quer descobrir o que existem por trás deles. As histórias que quase ninguém conta, as lendas que continuam vivas, os lugares que parecem inventados, as comidas que carregam séculos de história, as cidades que guardam segredos. E aquelas pequenas curiosidades que fazem você terminar um vídeo pensando: como é que eu nunca soube disso? Se você gosta do Nordeste ou simplesmente gosta de descobrir histórias que parecem mentira, mas são verdadeiras, se inscreve no nosso canal Nordeste Secreto, porque esse foi apenas o primeiro segredo e ainda tem muito Nordeste para revelar para vocês.